Bom, pessoal, boa noite. Mais uma vez agora oficial. Vamos começar aqui a nossa live, falando um pouquinho sobre os principais pontos quando a gente fala em emagrecimento. Então, primeiramente também quero agradecer a todos vocês que estão aqui. No final da live, a gente vai deixar um espaço para vocês tirarem dúvidas, para vocês interagirem com a gente. Se ao longo da live vocês ficarem com alguma dúvida, escrevam aqui no chat e no final a gente vai tirar todas as dúvidas e aí pode abrir microfone, quero que vocês interajam também, que vocês tirem dúvida. O meu objetivo realmente é compartilhar conhecimento com vocês e mostrar que o emagrecimento, ele não precisa, né, ser radical, não precisa ser nada extremamente restrito. A nossa ideia é para vocês o que é importante a gente incluir num processo de mudança de estilo de vida e no processo do emagrecimento. Então, vou compartilhar aqui com vocês o nosso projeto Multi. Então, quem somos? Eu sou Camila, sou nutricionista, já atuo na área de atendimentos há mais ou menos aproximadamente uns 10 anos. Gosto muito desse assunto de emagrecimento. Eu tenho vários pacientes e cases de sucesso, procuro muito entender quais são os principais desafios, o que a gente tem que olhar para dentro, né? O que nos leva a ganhar peso, a engordar, né? E não ficar pensando o que a gente tem que tirar, mas o que a gente tem que incluir. Então, eu tenho pós-graduação em nutrição clínica funcional, também tenho pós-graduação em fitoterapia, nutrição esportiva, fiz também a certificação de coaching, então também trabalho muito com a parte mental relacionado ao emagrecimento. E a Nath, que é estudante aqui de nutrição, e ela também vai falar um pouquinho sobre o currículo dela. Oi, gente, estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento. A nossa missão aí é trazer o máximo de sabedoria para vocês terem um emagrecimento saudável, uma vida com mais qualidade de vida. Então, é muito legal a gente estar aqui compartilhando isso com vocês, a gente fica muito feliz. Meu nome é Natália Rodek, para quem não me conhece. Eu sou formada em Health Coach pelo Institute of Integrative Nutrition de Nova York. Atualmente eu estudo nutrição e eu sou pós-graduanda também em coaching nutricional e comportamento alimentar, mas já mexo nessa área de nutrição há muitos anos, sou apaixonada aí por essa área, então a bagagem vem de antes. E desde 2021 que eu faço parte da equipe da doutora Camila, e agora no final do ano a gente decidiu montar esse projeto para ajudar todo mundo, que às vezes o pessoal não consegue vir aqui em consulta, ficar longe, então a gente decidiu lançar esse projeto aí para ajudar o maior número de pessoas a ter um pouco mais de saúde e entender realmente como que funciona esse emagrecimento, né? Então vamos lá. Eu consigo ficar... Aqui é o nosso time, então a gente quer abordar um emagrecimento de forma sustentável, então é muito importante a gente pensar na parte mental, na parte comportamental. Então amanhã a gente vai ter uma live com a Tami, que é a nossa hipnoterapeuta, onde ela vai mostrar algumas estratégias de como você conduz a sua mente, favorecendo o processo do emagrecimento. Muitas vezes as pessoas, às vezes, não atingem o resultado porque elas já condicionam a mente que elas não vão conseguir, que aquilo é difícil, que isso eu não consigo, as pessoas se maltratam. Então, a gente saber lidar com as nossas emoções e conduzir a nossa mente é um ponto muito importante para a gente conseguir manter um emagrecimento. Tudo aquilo que você coloca uma energia e que você quer que dê certo, dá certo. Agora, quando você quer, mas ao mesmo tempo você fica, não sei, ou usa sua mente para, eu sempre falo que são pensamentos autodestrutivos, isso pode ser muito mais desafiador do que você usar a sua mente de forma positiva. Então, amanhã a Tami vai falar sobre esses pontos e quais são as estratégias que a gente pode usar durante o processo do emagrecimento.
A Bruna, que é a nossa personal trainer, então nós vamos ter aí amanhã, depois de amanhã, a Bruna vai falar sobre quais os melhores tipos de treino quando a gente pensa em emagrecimento, fazer musculação, não fazer musculação, qual a diferença entre atividade física e exercício físico. E o Sidney, que é o nosso professor de yoga e meditação. Então, hoje a gente sabe que o estresse, a ansiedade são características que podem ser grandes desafios aí para a pessoa manter um emagrecimento ou ir até um emagrecimento. E muita gente acha que meditar é algo muito complexo, difícil, assim como a prática de yoga. E eu recebo muitas pessoas aqui no consultório que falam assim: ai, Camila, meditar, nossa, eu sou muito agitada, não tenho paciência. Ai, fazer yoga, nossa. Então, são essas pessoas que realmente têm que fazer uma meditação e tem que praticar um yoga. Porque se a pessoa está muito ansiosa, muito elevada, a gente tem que usar estratégias para que essa pessoa entre num estado de relaxamento. E isso vai fazer com que ela também consiga dominar a mente dela e conduzir de forma positiva. E afinal, o que é o emagrecimento? Então, o emagrecimento é um processo onde a gente reduz gordura corporal, minimizando ao máximo a perda de massa muscular. Então, quais são as estratégias que a gente tem que utilizar para estimular a redução de gordura sem perder massa muscular? Qual é a diferença entre emagrecer e perder peso? Durante o processo de emagrecimento, há também, quando a gente entra num déficit calórico, que a gente vai falar aqui um pouquinho mais à frente, há a possibilidade de você também reduzir um pouco de massa muscular. E se a gente utiliza uma estratégia mais adequada, sem essas dietas extremamente restritivas, a gente consegue minimizar essa perda de massa. E o exercício físico, ele entra justamente por isso. Porque se você faz um estímulo ali para o teu músculo se desenvolver, mesmo você estando num processo de déficit calórico, isso minimiza a sua perda de massa muscular. Muitas pessoas pensam assim: ah, eu quero emagrecer, e ficam bitoladas pensando na balança. A pessoa pode perder peso, mas não necessariamente reduzir gordura. Então, ela pode perder água, ela pode perder massa muscular, e quando ela vai se pesar, ela pode reduzir peso. Mas isso não necessariamente foi um emagrecimento de qualidade, né? Ela reduziu massa magra, água, mas não reduziu gordura corporal. Bom, e falando um pouquinho de como que funciona isso, né? Primeiro, para a gente começar a entender um pouquinho o que são essas calorias, né? A caloria é a unidade de energia de calor de um determinado alimento. Então, toda vez que a gente está consumindo um alimento, a gente está consumindo essa energia desse alimento. E daí as calorias, elas são divididas, os alimentos são divididos entre micronutrientes e macronutrientes. Os macronutrientes são os carboidratos, proteínas, as gorduras, e eles têm uma caloria, uma quantidade de energia de 4 calorias carboidratos, 4 calorias proteínas, e as gorduras 9 calorias. Os micronutrientes, as vitaminas, minerais, água, eles não têm caloria, só densidade nutricional. Aí a gente já tem que começar a pensar em algumas coisinhas. Então, assim, a gente tem que tentar priorizar sempre alimentos com alta densidade nutricional e com mais baixa caloria. Então, o que é isso? Legumes, frutas, vegetais, são coisas que são muito nutritivas e não tem muita caloria. Por exemplo, uma batata, 100 gramas de uma batata, você vai ter 20 gramas de carboidrato, 2 gramas de proteína e um pouquinho de gordura. O resto vai ser água, vai ser vitamina. Então, a gente tem que pegar esses alimentos com mais ainda densidade nutricional do que uma batata e com menos calorias. Sempre o nosso objetivo principal é esse. E uma coisa que é importante é o seguinte, a gente, para a gente sobreviver, a gente já precisa de caloria, a gente gasta algumas calorias para nossas funções vitais do nosso corpo. Então, para a gente respirar, para o nosso processo digestivo, para a gente pensar, a gente gasta caloria. Isso é chamado de taxa metabólica basal. Então, a gente precisa consumir certa caloria só para respirar. E o que acontece? Muitas pessoas acabam consumindo um excesso dessa caloria. Então, você está consumindo mais caloria do que você está conseguindo gastar.
E o que acontece com isso? Essa caloria que a gente vai consumindo em excesso, tanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de gordura, é tudo transformado em gordura pelo nosso corpo, e tudo isso é armazenado lá nas nossas células de gordura, no nosso tecido adiposo. Então, todo esse excesso é armazenado no nosso tecido adiposo com uma reserva de energia. O nosso corpo entende que aquilo lá, um dia, você vai precisar, está comendo mais agora, porque em algum momento vai ter alguma escassez, e ele tende a fazer essa reserva maior. Então, essas calorias que a gente vai armazenando, essa gordura que a gente vai armazenando, é o excesso tanto de carboidrato, proteína e gordura. E um ponto que eu queria que vocês atentassem também aqui é assim, agora está na moda, né, que o carboidrato é o vilão da história, carboidrato engorda, mas, gente, carboidrato tem a mesma quantidade de caloria que proteína. Vocês conseguem ver aqui, gordura tem o dobro de caloria que carboidrato e proteína. Então, muito cuidado com essas estratégias que o pessoal faz, tipo, cetogênica, comendo um monte de gordura, pensar em comer sem fim gordura, com excesso de proteína, tipo de carne animal, cuidado, que tem que ser muito bem feito, muito bem elaborado o cardápio, porque é muito fácil a gente pecar nesse excesso de gordura. Isso aqui a gente está falando dessas calorias a cada 1 grama do alimento. Então, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama da proteína tem 4 calorias. 1 grama da gordura tem 9 calorias. Então, apesar de ter a mesma quantidade de calorias, o carboidrato e a proteína, eles desenvolvem ações diferentes no nosso corpo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas às vezes acham que só de reduzir o carboidrato e comer a proteína vai resolver o processo de emagrecimento. Porém, o nosso corpo, ele tem uma capacidade de produzir glicose a partir de proteína. Isso é chamado de gliconeogênese. Então, se você come um excesso de proteína, você vai transformar os aminoácidos, que são as menores partículas que formam uma proteína, elas são capazes, esses aminoácidos, eles são capazes de ser convertidos em glicose. Então, existem alguns aminoácidos, como, por exemplo, a leucina, que está presente no whey protein. A leucina, ela estimula a insulina. Então, a insulina é um hormônio que, em excesso, é transformado em gordura. Por isso que é muito famoso, quero ganhar massa muscular, eu vou tomar o whey protein. Por quê? Porque ele tem bastante leucina, ele vai estimular a insulina estimula tecido de crescimento. Então, a gente tem que tomar cuidado também com o consumo de proteína. Outro ponto que é importante falar, essa moda, né, de low carb, que o carboidrato é vilão, que o carboidrato engorda, a gente tem que pensar que as principais fontes de fibras que alimentam as bactérias boas do nosso intestino estão presentes nos carboidratos. Então, quando a gente pensa numa batata doce, quando a gente pensa numa aveia, quando a gente pensa nas frutas, elas estão cheias de fibras. E as bactérias do nosso intestino, elas necessitam dessas fibras para fermentar, então elas se alimentam, elas fermentam essas fibras e produzem substâncias anti-inflamatórias para o nosso corpo. Então, quando o indivíduo vai fazer uma estratégia de uma dieta low carb, ela tem que ser por um período. Não existe nenhuma dieta melhor para o emagrecimento. Existem estratégias que cada organismo funciona melhor. Aqui no nosso projeto, né, a nossa proposta é justamente falar sobre, né, e testar as estratégias, e quem ficar com a gente no grupo, ter a possibilidade de ver qual é a melhor dieta que o seu corpo responde bem. Então, ainda linkando com o que a Nath estava falando sobre o excesso de calorias, o nosso corpo, geneticamente, ele foi programado para acumular energia. Energia em forma do quê? De gordura. Quando os nossos ancestrais, os homens das cavernas, eles não tinham a demanda de alimento que a gente tem hoje. Então, hoje a gente quer comer, a gente pega ali no supermercado, vai e compra. Antigamente, isso era escasso, não tinha, né? A gente tinha escassez de alimento. Então, o que o organismo se adaptou? O corpo humano, ele se adaptou a fazer o quê? Estocar gordura. Por quê? Porque essa gordura, ela é uma forma de energia. Né? Então, os ursos, eles comem, depois eles hibernam. E ali, quando ele passa um período longo sem se alimentar, ele vai quebrando aquele tecido adiposo para ser transformado em energia. Então, o que a gente
sempre fala, né? Quando a gente pensa em emagrecimento, déficit calórico. O que é déficit calórico? Déficit calórico é você gastar mais energia do que você consome. Então, se você come X, mas gasta menos X, você vai ter estoque. E isso automaticamente pode ser transformado em gordura, estocado em energia no tecido adiposo como forma de gordura. Aí a gente tem que pensar, mas quanto reduzir de calorias para eu conseguir ter um emagrecimento? Então, a gente pode pensar de 300 a 500 calorias por dia. Eu vou colocar aqui para vocês, quem quiser dar um print na tela, mas também depois a gente vai salvar a nossa live, o PDF da aula aqui, a gente pode compartilhar com vocês. Eu vou dar um exemplo e explicar um pouquinho para que vocês entendam quanto de caloria eu tenho que consumir. Porque muita gente fala déficit calórico, mas déficit calórico de quanto para quanto? E quanto o meu corpo gasta? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Então, a gente colocou aqui uma fórmula que ela foi elaborada pela OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, para que a gente entenda o quanto o nosso corpo gasta para se manter vivo. Então, a gente vai pensar assim, o valor calórico total. Então, o valor calórico total da dieta, ele é o gasto energético basal, que é o que o nosso corpo gasta para se manter vivo, então, para os nossos órgãos funcionarem, para que a gente tenha o mínimo de caloria possível para manter as nossas funções vitais, vezes o fator atividade, que depois aqui à frente eu vou colocar para vocês. Esse fator atividade, ele é relativo. Então, pessoas que fazem atividade física mais intensa, utiliza-se um valor um pouco mais elevado. Pessoas que fazem uma atividade física média, um valor menor, e pessoas que fazem atividade física mais leve, um valor menor ainda. Então, como que é calculado o gasto energético basal? Existe uma diferença entre mulheres e homens, e aqui eu coloquei mulheres de 19 a 30 anos, utilizam essa fórmula, né, de 14,818 vezes o peso, mais 486,6, vai dar a quantidade de caloria total do basal, que é o quanto o corpo utiliza para se manter vivo. Esses valores também são estimativa. A gente só consegue ter um valor mais exato fazendo um exame de calorimetria indireta. A gente faz aqui no consultório também, mas já utilizando essa fórmula, a gente consegue ter uma noção do quanto o nosso corpo gasta de energia para se manter vivo. Então, tem a fórmula aqui de mulheres de 31 a 60 anos, e isso também muda para homens. E aqui tem a fórmula de homens de 19 a 30 anos e de homem de 31 a 60 anos. Se a gente tiver alguém acima dessa idade ou com menos dessa idade, me manda uma mensagem que eu também posso mandar a fórmula. E aqui eu vou colocar um exemplo. Então, uma mulher de 32 anos que pesa 70 quilos. Como é que a gente vai fazer o cálculo? Peguei a fórmula do slide anterior, então fiz aqui 8,126 vezes 70 mais 845,6, deu que essa mulher em repouso, ela tem um gasto energético de 1.414 quilocalorias. Então, para o corpo dela se manter vivo, ela gasta 1.414. Aí, o que a gente faz? O fator atividade. Leve, multiplica por 1,55, moderado 1,84, um fator intenso 2,2. Então, aqui, qual seria o valor calórico da ingestão diária, né? Tanto do basal, mais o que essa pessoa gasta no fator atividade. Então, é só pegar a fórmula, onde a gente coloca aqui, né? O gasto calórico total do basal, 1.414, vezes o fator atividade, eu utilizei de 1,55, daria um valor calórico de 2.192 calorias. E aí, para que a gente entre em déficit calórico, a gente faz o valor total menos a que eu utilizei 500 calorias. Então, automaticamente, essa pessoa, para emagrecer, ela tem que consumir 1.692 calorias aproximadamente
por dia. Ela já estaria em déficit, isso já iria proporcionar que o corpo dela utilize aquela reserva de gordura para ser transformada em energia, se tudo estiver funcionando bem, que a gente vai falar um pouquinho ali na frente. Aí, para vocês terem uma ideia, né? E como distribuir essas 1.600 calorias por dia? Então, é importante a gente pensar. Distribuir entre 5 e 6 refeições por dia. Não é obrigatório, tem pessoas que se dão bem com 4 refeições, tem pessoas que se dão bem com 3, mas a média do que a gente vê aqui no consultório é que de 4 a 5 refeições são distribuições de refeições que funcionam muito bem. Então, a Nath vai falar um pouquinho sobre... Posso falar? Então, o que é interessante a gente priorizar, né? Então, alimentos... proteínas com baixo teor de gordura, então o tofu, que é uma proteína de origem vegetal, ela é baixa em gordura, os ovos, peixes, as carnes brancas, se for carne vermelha, as mais magras, a gente tem patinho, carne vermelha a gente coloca para consumir no máximo aí 2, 3 vezes na semana, evitar no jantar, porque é uma proteína de digestão mais lenta, e à noite o nosso corpo tende a ficar o metabolismo um pouco mais lento, então priorizar essas proteínas de digestão mais rápida. Também vegetais, pelo menos 2 porções de vegetais frescos ao dia. É aqui onde a gente fala o que a gente tem que incluir. Muita gente vira e fala assim, ai, é o básico, comer vegetal eu como. Mas aí quando a gente conversa com o paciente, pergunta, mas quais as opções de vegetais? Ah, tomate, pepino e cebola. Todo dia a pessoa come tomate, pepino e cebola. Pera, gente, a gente precisa melhorar o aporte de nutrientes. Se a pessoa come todo dia pepino, tomate e cebola, ela só vai ter aqueles nutrientes presentes nesses 3 alimentos. Então, a nossa natureza, a gente tem uma diversidade enorme. Então, quanto mais você conseguir variar a sua alimentação, mais nutrientes você vai ter ali para o teu corpo. Então, pensar em chuchu, abobrinha, quiabo, brócolis, couve-flor. O brócolis, a couve, são alimentos de um grupo que auxiliam muito no processo de destoxificação. Eles ajudam muito. O brócolis, ele aumenta a produção de uma enzima antioxidante do nosso corpo. A gente vive intoxicado, né? A glutationa, a gente vive intoxicado, a gente respira um ar poluído, a gente bebe uma água cheia de hormônio, a gente bebe uma água ali que não tem uma qualidade extremamente nutritiva, a gente bebe uma água que muitas vezes ficou estocada ali na garrafa de plástico, o plástico é extremamente tóxico para o nosso corpo. Então, quanto mais a gente conseguir incluir nutrientes e alimentos na nossa alimentação, mais a gente vai ter um organismo funcionando. Consumir de 2 a 3 porções de frutas por dia. As pessoas hoje em dia têm medo de comer fruta, porque fruta tem frutose. A frutose que causa esteatose hepática e que causa problema no fígado é frutose industrializada. As pessoas têm medo de comer fruta, mas não têm medo de comer pão. Uhum. A pessoa tem medo de comer fruta, mas fuma cigarro com aroma de fruta. A pessoa tem medo de comer fruta, mas come coxinha ali, né? Ah, eu não como nada de manhã porque eu faço jejum intermitente. A hora que dá fome, ela vai lá e se entope de farinha. Então, coma fruta. De 2 a 3 porções de frutas. As frutas são fontes de fibra, são fontes de fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas, minerais. Aí a pessoa vira e fala assim, ai, não como banana porque banana engorda. Mas come pão francês, mas come farinha, come pizza. Então, não tenham medo de comer fruta. Né? É muito o que a gente começou falando. Ninguém engorda porque comeu muito vegetal, porque comeu fruta, porque comeu arroz e feijão. As pessoas engordam porque elas tiram comida e passam a comer farináceo, produto industrializado, fast food. Então, a gente tem que sempre pensar, falando em emagrecimento, o que a gente tem que incluir na nossa alimentação. E aí, priorize gorduras saudáveis, né? Então, a gente tem... As pessoas também, antigamente, eu sou formada desde 2006, na minha época, a gordura era vilã, né? Então, as pessoas não comiam semente, oleaginosa. Nossa, isso daí... Claro, tem pontos positivos, sim, o abacate é rico em ômega 9, a gente tem um azeite extra virgem, que tem uma quantidade de polifenóis maravilhoso, porém, a gente tem que tomar cuidado, porque lembrando o que a Nath falou,
as gorduras, elas têm mais calorias do que os carboidratos e as proteínas. Então, hoje virou muito moda. Tudo eu ponho farinha de linhaça, farinha de chia, farinha de coco, farinha de oleaginosas. Gente, isso é calórico. Então, pensando em emagrecimento, eu atendo muita gente aqui no consultório fazendo low carb, só que não emagrece. Aí eu ponho o carboidrato para a pessoa comer, a pessoa fala, nossa, estou emagrecendo, não tenho mais vontade de comer doce. Por que será? Né? Porque às vezes está em desequilíbrio, está comendo muito de um macronutriente e deixando de comer outro. Então, eles são importantes? São. Mas é importante que a gente distribua de forma equilibrada. E aí, também muito importante, a gente priorizar o consumo de cereais integrais. Então, um arroz integral, uma quinoa, as leguminosas. Então, as pessoas hoje têm o medo de comer arroz e feijão, porque arroz e feijão engorda. Arroz e feijão é o casamento, perfeito, porque tem aminoácidos que casam. Então, existem alguns aminoácidos presentes no arroz que não tem no feijão, mas que o feijão tem e o arroz não tem. Então, essa diversidade de aminoácidos, ela favorece aí o funcionamento do nosso corpo. Além disso, feijão, grão de bico, lentilha tem fibras maravilhosas para a saúde do nosso intestino. Se eu puder dar um conselho para vocês, quer ter saúde? Cuide do seu intestino e das suas mitocôndrias. Porque são dois mecanismos que é assim, mitocôndria e intestino. Se você tiver os dois funcionando, você vai emagrecer. Se não tiver, vai começar a dar problema na máquina. Então, é importante. Aí uma dica que eu coloco, as leguminosas, elas têm muita lectina e fitatos. São substâncias antinutricionais, que isso pode prejudicar a absorção dos nutrientes. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que é importante fazer demolhagem das leguminosas. Deixe de molho. Então, eu coloco como sugestão feijão no mínimo 12 horas de molho em água, com um pouquinho de vinagre de maçã ou com rodelinhas de limão. Grão de bico, na minha casa, fica no mínimo 3 dias de molho, trocando a água. E façam um teste. Após 3 dias é que vai começar a subir aquela espuma. Aquela espuma que sobe é tudo antinutriente. É tudo que quando você come gera gases, estufa a barriga. Então tem muita gente que fala assim, eu não como grão de bico, eu não como feijão, porque dá gases. Por que será? Porque às vezes não faz o procedimento correto para retirar essa quantidade de toxinas que vem ali dentro das leguminosas. E aqui eu coloquei para vocês um modelo de como a gente trabalha aqui no consultório, e quem estiver com a gente no grupo, né, no Projeto Mude, como que vem isso distribuído. A gente montou alguns protocolos, né, durante os 30 dias, que as pessoas vão ficar com a gente, muito próximas, espero que todos fiquem com a gente. E aqui eu coloquei um modelo de um café da manhã. Como a gente poderia distribuir? Eu, Camila, gosto muito de alimentar os meus pacientes de manhã. Primeiro porque de manhã o nosso corpo está mais preparado para receber alimento. Então, o sol nasce, quer dizer, desperte. Né? Ali a gente tem que ter um cortisol mais elevado, que é o hormônio do despertar. E pela manhã a gente está mais sensível à insulina. Então, comer pela manhã, o que os estudos mostram é que indivíduos que comem pela manhã têm uma tendência a ter menos fome à noite. E as estratégias que nós montamos foram justamente assim. Então, a gente montou um café da manhã bem caprichado, com proteínas, tem fruta, tem semente, tem carboidrato, tem fibras. Adicionamos também alguns fitoquímicos. A Nath é a rainha do chá. Então, ela preparou um e-book maravilhoso aí com preparações de chás, misturas de chá. Vocês querem saber de chá, vocês falem com a Nath, que a Nath é a rainha dos fitoquímicos. Então, a gente colocou bastante comida de manhã, justamente porque pela manhã a gente tem mais sensibilidade a essa insulina. E dizia minha avó, hoje eu uso a frase da minha avó, que ela dizia o seguinte para mim, barriga cheia, goiaba tem bicho. Então, o que eu faço? Eu alimento os meus pacientes de comida, porque aí não tem buraco para ficar comendo açúcar, para ficar comendo chocolate, porque a pessoa, quando ela está alimentada, ela não fica ali beliscando. Agora, a pessoa pensa, eu quero emagrecer. Primeira coisa que ela faz é corta. Corta isso, corta isso, corta isso. Aí não tá, corta o pulso, corta o pescoço, né? Aí não tem mais energia para nada. Eu já penso o contrário.
Eu quero é incluir. Eu vou fazer o meu paciente ter saúde, comer comida. Porque quando ele está alimentado, não cabe espaço para comer outras coisas. Aqui, um modelo de lanche, fruta de novo. Aqui, um modelo de almoço. Então, a gente tem ali vegetais, olha lá, a couve, o repolho, porque a gente tem que aumentar a glutationa, processo de detoxificação. Legumes, abóbora rica em vitamina A, que é uma vitamina extremamente antioxidante para o nosso corpo. Mulherada, cuidem da pele, comam abóbora, cenoura, berinjela, que é um alimento arroxeado, rico em nutrientes, uma boa combinação, é berinjela com tomate. A gente consegue uma biodisponibilidade de antioxidantes muito boa. Proteínas magras, então aqui tem frango, tem atum, tem um patinho, um carboidrato, né? Uma fruta de sobremesa, porque tem muita gente que fala, não como fruta, mas vai lá e come um talento, ou come uma sobremesa lá, um pudim, né? Então coma fruta. Existem pessoas que falam assim, mas frutas, quais têm uma carga glicêmica menor? Frutas vermelhas, kiwi, eu gosto muito de colocar, aqui eu até coloquei a ideia de uma opçãozinha de geleia, porque tem gente que gosta de comer uma coisinha mais doce. Aí eu falo, leva um pouquinho de geleia ali no potinho, ó, terminou de almoçar, geleia de fruta, come, muito melhor que, sei lá, comer um pudim, comer um quindim. Então, coma o que a natureza te proporciona, né? E o azeite, aqui que a gente tem também rico em fitoquímicos. Aí as frutas que eu gosto muito de colocar no almoço também são frutas que contêm enzimas digestivas. Então, a gente tem laranja, a gente tem mamão, abacaxi. O abacaxi tem bromelina, que é extremamente rico em enzimas digestivas para melhorar a digestão. O mamão, o abacaxi, o kiwi, também são frutas muito interessantes para a gente colocar aí ao almoço. Seguindo a medicina chinesa, e a Ayurveda, é até interessante a gente comer fruta antes do almoço. Por quê? Porque se a gente tem enzimas digestivas, muito mais interessante a gente comer a fruta, preparar as enzimas para receber a refeição. Então, tem paciente... O xixi de limão, que a gente se coloca em algumas estratégias no nosso dia, ele é justamente para isso. O tanto de limão quanto de vinagre de maçã é para ajudar já a ativar o nosso sistema digestivo a se preparar para receber aquela comida já trabalhando. Então, não vai demorar, entendeu? Quando você comer até chegar no seu intestino, demora. Então, quando você toma uma coisa ácida, uma coisa mais digestiva, até mesmo um chá mais amargo, no meio da manhã, de carqueja, alguma coisa assim, alcachofra, você já está ajudando o seu sistema digestivo, principalmente você que tem muito gases, tem uma digestão que você fica pesado, fica morrendo de sono. Sabe quando você almoça, você fica morrendo de sono depois do almoço? É interessantíssimo você fazer um chazinho no meio da manhã, já ir para trabalhando aí o seu processo digestivo. Ótimo. Aqui coloquei também uma ideia de lanchinho da tarde, onde também coloco aveia. Esse final da tarde é um horário que a gente começa a ter uma queda de cortisol, né? E aí, por que a gente começa a ter uma queda de cortisol? Porque começa a aumentar, a gente tem uma queda de cortisol para melhorar, diminuir, né, o estímulo, que é o que a gente acordou com esse cortisol alto, e a gente começa aí a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, por que muita gente no final da tarde tem vontade de comer doce? Porque cai também a produção de serotonina para aumentar a melatonina. Então, colocar aqui alimentos, banana é rica em triptofano, aveia é rica em triptofano, as sementes aqui são ricas em minerais, em magnésio, a semente de abóbora é riquíssima em magnésio. Magnésio é um mineral que te causa um efeito mais relaxante. Então, as estratégias nutricionais que a gente montou para o nosso protocolo do Projeto Mude, a gente pensa em todos esses detalhes. O iogurte aqui também é rico em triptofano, que é um aminoácido que participa da produção de serotonina, melatonina no final do dia. Muita gente, às vezes, tira, né, os lácteos, a gente só restringe em alguns momentos, quando a pessoa tem uma certa intolerância, mas o iogurte é rico em fermento lácteo. Isso é uma bactéria boa ali para o teu intestino. Então, ele tem uma ação probiótica. É muito interessante usar aí para pessoas que aceitam bem. E no jantar, a gente coloca ali uma opção mais leve, então uma porção um pouco menor de carboidrato,
O ideal sempre jantar o mais cedo possível. Eu coloquei aqui o exemplo de 19h30, mas eu gosto muito, e vai ser um dos nossos desafios, né, Nath? A gente vai propor ali algumas estratégias para melhorar aí o jantar, a digestão e o horário melhor para vocês jantarem. Agora, a Nath vai falar para vocês um pouquinho sobre quais são os pontos importantes para que o processo de emagrecimento aconteça. Eu só queria uma adenda para falar um pouquinho do que a doutora acabou de falar, que eu achei um negócio muito engraçado. Semana passada a gente estava aqui, veio uma paciente em consulta, que ela queria emagrecer, e daí a doutora passou uma dieta para ela, né, cheio de coisas. Vocês viram que a dieta da doutora é cheia de alimento. Daí a paciente pegou e veio chamar ela no WhatsApp e falar, doutora, e colocou a definição de déficit calórico. Doutora, ó, aqui está déficit calórico, essa definição é isso que eu quero. Eu estou precisando de déficit calórico, porque eu quero emagrecer. E ela achou, tipo, daí quando a doutora viu, revisou a dieta, tudo, ela estava em 500 calorias com déficit calórico. Só que era tanta comida, tipo, é tanta densidade nutricional, é tanta coisa que você inclui na sua dieta, que você acha que você está comendo muito. Então, esse negócio realmente de você excluir é uma coisa que é muito ruim, entendeu? Isso gera compulsão alimentar, muito cuidado. Até as pessoas que às vezes têm aquela tendência de ficar só beliscandinho durante o dia e à noite tem uma compulsão noturna, isso é porque você não teve uma distribuição boa de alimentação durante o seu dia. Você está com uma compulsão noturna, você não está comendo bem durante o dia. Você precisa aumentar o seu aporte de nutrientes, carboidrato, proteína. Você tem que readequar a sua alimentação, tá? Bom, agora falando um pouquinho dos pontos importantes para o emagrecimento acontecer. Agora, a gente já falou de déficit calórico, esse é o primeiro ponto. Então, a gente precisar de energia armazenada para a gente conseguir ter o primeiro processo de emagrecimento. Depois que a gente precisa dessa energia, o nosso corpo está precisando, não está com a energia vindo da alimentação. O que acontece? Se a nossa insulina está mais baixinha, se a nossa glicose está mais baixinha, a gente tem uma enzima que ela é liberada, que chama lipase hormônio sensível, que vai lá no nosso tecido adiposo. Lembra que o tecido adiposo é onde a gente armazena a gordura como forma de energia. A gente vai lá no nosso tecido adiposo e fala, tecido adiposo, estou precisando de energia, me ajuda? O que acontece? Esse tecido adiposo vai lá, ele quebra a molécula de gordura, que é uma molécula grande, uma parte vai lá para o seu músculo e uma parte vai lá para o seu fígado. Acho que pode passar para o próximo já. E o que acontece quando vai para o fígado essa molécula de gordura? Essa molécula de gordura ela precisa ser metabolizada. O que é isso? Ela precisa ser transformada para você conseguir excretar essa molécula de gordura, para você conseguir utilizar ela como fonte de energia. Só que muitas vezes o que acontece? Você é uma pessoa que come um monte de coisa industrializada, que é cheio de toxina, não gosta de comer muitos legumes, frutas e verduras que ajudam nesse processo de detoxificação. E daí as poucas coisas que você come é cheia de agrotóxico. As coisas que você come em casa, quando você esquenta no plástico, que é cheio de bisfenol, que também é super tóxico para o nosso corpo. Daí você é uma pessoa que toma remédio, algum remédio que também ele é metabolizado lá no fígado. Daí você bebe bebida alcoólica, tipo um pouquinho a mais no final de semana. Você come bastante gordura. Às vezes o seu fígado está tão sobrecarregado, com tanta demanda que você está dando para ele durante o dia, e você dá zero suporte para ele se ajudar lá, para melhorar o processo dele, que ele não consegue metabolizar isso. Então, essa gordurinha que você acabou de quebrar e vai para o seu fígado, o que acontece com ela? Ela volta para sua corrente sanguínea e começa a acumular nas suas vísceras. E é quando você começa a gerar aquela gordura visceral, que é aquela gordura abdominal. Ou essa gordurinha pega e volta para o seu tecido adiposo, porque ela não conseguiu ser excretada. Então, uma coisa que a gente tem que pensar, que é muito importante quando a gente fala de emagrecimento eficiente, é no nosso fígado. Nós precisamos ter um fígado funcionando bem, um processo de detoxificação adequado. É muito importante isso. E como que a gente consegue, né, ajudar esse processo? Quer falar alguma coisa disso? Não, até quando a Nath falou que essa gordura volta, é muito comum hoje em dia as pessoas apresentarem esteatose hepática. O que é esteatose hepática? É acúmulo de gordura no fígado. Então, às vezes, o excesso de insulina, que é o hormônio lá que pega a glicose e leva para dentro da célula, só que essa pessoa tem um desequilíbrio no metabolismo, ela tem esse excesso de insulina, essa insulina é transformada em gordura,
e ela começa a ser depositada entre os órgãos, que é o que a Nath falou da gordura visceral, e também no fígado. Então, hoje é muito comum as pessoas apresentarem esteatose hepática não alcoólica. Por quê? Porque as pessoas comem muita farinha, muito açúcar, o fígado está extremamente intoxicado, falta nutriente para que esse fígado funcione bem, então ela não consegue eliminar toxinas. Outro ponto importante falando de fígado, é muito comum eu encontrar aqui no paciente, quando eu peço os exames, excesso de metal tóxico. Hoje, a gente está muito intoxicado. Então, você come numa panela de alumínio, aí você usa papel alumínio para assar os legumes, né? Eu tenho muito paciente que chega aqui com alumínio de 30. Eu falo, você assa legume no papel alumínio? Nossa, doutora, todo dia, porque eu não tenho preguiça de lavar a minha assadeira. Então, eu ponho o alumínio ali e asso o legume. Isso, se todo o alumínio vai para dentro do corpo. Do alimento, você coloca para dentro de você. Alumínio, o que tem muito alumínio? Desodorante. Então, se você for olhar lá nos ingredientes do desodorante, mas o aerosol não interessa. Só não tem alumínio aquele desodorante que está escrito que não contém alumínio. E as pessoas socam desodorante lá, né? Passa 50 vezes, porque quer ficar cheiroso. Cheiroso fica, mas intoxicado também. Então, se você não tem um fígado com nutrientes suficiente para que o seu órgão elimine essas toxinas, você começa a apresentar intoxicação de metais tóxicos, bisfenol. E uma das maiores causas de câncer é excesso de toxinas no nosso corpo. Os estudos mostram que daqui a alguns 30 anos, hoje o que mais mata no mundo é doença cardiovascular. O câncer vai passar. O câncer, daqui 30 anos, vai ultrapassar tudo isso. Então, cuidar do nosso intestino, que também é um órgão de detoxificação, do fígado e das nossas mitocôndrias, pode te salvar. Não, inclusive, já tem alguns estados, alguns países que já tem mais morte por câncer do que doença cardiovascular. Exato. E também a gente tem que pensar na quantidade de agrotóxico. Tem muita gente que fala assim, comer orgânico é de gente fresca. Gente, não é. Por quê? Agrotóxico também é um xenobiótico. A quantidade de agrotóxico que as pessoas consomem hoje é muito alta, porque o nosso país maravilhoso tem uma legislação que libera uma quantidade altíssima. A mesma coisa, não se assustem, tá? Mas a legislação no nosso país maravilhoso libera, em 200 gramas de farinha, 200 fragmentos microbianos, resto de bicho. Então, o que acontece? Passou a farinha ali, não passou no teste, passa de novo na máquina para refinar de novo, até o resto de inseto ficar praticamente não aparecer, e aí passa no teste e pode usar para fazer pão, bolo, bolacha, biscoito. Então, se comer alimento, a gente já está intoxicado por agrotóxico, você imagina a farinha. Então, quanto mais comida de verdade, que é uma frase que nutricionista ama, né? Desembale menos e descasque mais. Quanto mais você comer de comida, você vai ganhar um corpo esteticamente mais bonito, um corpo esteticamente mais saudável. A gente melhora memória, concentração, disposição, quando a gente tem nutrientes disponíveis. Uma das queixas principais aqui no consultório, a Nath me acompanha nas consultas, a maioria das pessoas falam, eu tenho um cansaço, nossa, e para acordar, né? Eu fico tão cansado. A Nath vai falar um pouquinho aqui sobre mitocôndrias, qual a importância da mitocôndria no nosso corpo. Só para fechar aqui, o que a gente faz para melhorar o funcionamento do nosso fígado, né? Então, a gente tem que reduzir um pouquinho aí o consumo de carne vermelha, dessas gorduras saturadas. A gente tem que também reduzir um pouquinho a carga glicêmica da comida, aumentar esse consumo de vegetal, principalmente aquelas folhas verdes escuras, espinafre, couve-manteiga, crucíferas, que é o couve de Bruxelas, é o couve-flor, o brócolis. Melhorar a qualidade das frutas cítricas, essas frutas que ajudam no nosso processo digestivo. A gente acabou nem falando, mas uma das funções do fígado também é a produção de alguns hormônios, eles também produz a bile, que é um líquido que ajuda no nosso processo digestivo, então ele participa disso também, além dele fazer esse processo de detoxificação.
E algumas frutas cítricas também, chás, como a gente tinha falado, chá amargo, chá de carqueja, de alcachofra, ajudam bastante nesse processo aí para melhorar a nossa função hepática. E uma outra coisa que é super importante, dentro do nosso fígado, a gente tem uma organela linda, chama mitocôndria, que a doutora já falou um pouquinho. Na verdade, não só no nosso fígado. Em todo o nosso corpo. Em todo o nosso corpo. A gente tem mitocôndria dentro dos nossos músculos, dentro do nosso intestino, dentro de todos os sistemas do nosso corpo, a gente tem que ter mitocôndria. A mitocôndria, o que ela faz? Ela que é responsável por gerar a energia do nosso corpo. Então, toda a energia, a caloria que a gente está gerando ali, queimando, a mitocôndria que é responsável. E as nossas mitocôndrias, elas são mimadas. Por quê? Porque elas estão acostumadas a produzir energia vinda de carboidrato, vinda da glicose. Elas não sabem produzir a energia vinda de gordura. E lembra que a gente acabou de falar que a gordurinha estava lá no nosso tecido adiposo, ela foi quebrada, ela foi para a corrente sanguínea, foi para o fígado. Então, as nossas mitocôndrias do fígado têm que usar essa gordura que acabou de chegar lá no nosso tecido adiposo como substrato de energia para conseguir metabolizar, excretar, usar como energia. Só que elas não sabem fazer isso. E o que a gente pode fazer para a gente conseguir melhorar e potencializar as mitocôndrias? A gente consegue ajudar com chá verde, tem algumas estratégias com jejum intermitente, exercício físico, até mesmo o própolis. O própolis à noite, ele é super bom para a biogênese mitocondrial, que é a formação de novas mitocôndrias. Quer falar alguma coisa mais de mitocôndria? Aí existem alguns nutrientes que são importantes, né, para que a gente tenha um bom funcionamento das mitocôndrias. Então, as vitaminas do complexo B, eu coloquei aqui a B5, que é super importante, está presente aí nos vegetais verdes escuros, no cacau, além de ter os polifenóis do cacau, o ômega 3, os aminoácidos, então, taurina, leucina, arginina, que está presente aí nas proteínas, né, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, assim como as leguminosas. A vitamina E, a vitamina C, a vitamina A, o beta-caroteno, que são as vitaminas antioxidantes. O selênio, resveratrol, protege a nossa mitocôndria. A gente tem um alimento aqui no Brasil que é riquíssimo em resveratrol. E ele tem mais resveratrol do que a própria uva, que é a jabuticaba. E as pessoas jogam fora a casca. Então, eu falo, um chá de casca de jabuticaba é sensacional. A gente vai mostrar aqui depois para vocês como fazer o chá. Isso, quem ficar com a gente no grupo, como fazer o chá, aproveitar melhor os fitoquímicos dos chás. Você pode fazer um suco de casca de jabuticaba, geleia de jabuticaba, onde você usa ali a casca também. Abacate, azeite, o açaí é riquíssimo também em fitoquímicos, nutrientes. Claro, não pode ser aquele cheio de açúcar, né? Uhum. As frutas, o germe de trigo, os ovos, as oleaginosas, também tem nutrientes importantíssimos para que a gente consiga estimular as nossas mitocôndrias. Tudo que a gente falou até agora, vocês viram que tem comida de verdade. Você tem uma alimentação variada, cada dia uma coisa diferente, com bastante fruta, vegetal, você vai conseguir essas vitaminas que você precisa para fazer funcionar melhor o seu corpo. Quando você começa a estudar o seu corpo é uma máquina, a gente é incrível o seu corpo. Ele precisa dessas vitaminas para fazer todas as funções dele. Não adianta só você comer carboidrato, proteína, você não consegue fazer o seu corpo produzir da forma que ele tem que produzir as coisas. Uma hora vai dar pau. Se você não faz manutenção com esses nutrientes, uma hora dá pau. Não adianta, não tem muito segredo. Uma outra coisa que é importante também, quando a gente pensa no processo de emagrecimento, é pensar no intestino saudável. Quando a gente acaba cortando as comidas, a gente corta carboidrato, então a gente acaba cortando raízes, leguminosas, frutas, verduras, a gente está cortando muita fibra, que a doutora já deu uma pincelada sobre o assunto, a gente está cortando muita fibra. E o que acontece? Dentro do nosso intestino, nós temos trilhões de bactérias. É isso mesmo, a gente tem mais bactérias no nosso intestino do que a gente tem de células no nosso corpo. E essas bactérias, elas comem o que praticamente? As melhores, né? As que são mais benéficas para a gente. Fibra. Fibra proveniente desses alimentos, essas frutas, esses legumes, esses vegetais. Então, quando a gente corta isso, a gente corta um substrato delas. E algumas bactérias, elas ajudam a gente a regular esse processo de insulina.
é muito bom, então, tipo, ter um substrato para essas bactérias. Daí a pessoa pega e pensa, mas eu tomo um monte de probiótico, então nem preciso comer fruta, verdura, essas coisas. Mas, gente, vamos pensar. Vocês já olharam o pacotinho do probiótico? O probiótico, para quem não sabe, são as bactérias vivas que você coloca, quando você toma, você está colocando um pouco daquelas bactérias dentro de você. Só que você está falando de bilhão de bactérias, perto de trilhão de bactérias. Você acha que vai popular essas bilhões de bactérias dentro de trilhão de bactérias? É muito pouquinho, entendeu? E fora que se você coloca essas bilhões de bactérias dentro do seu intestino e você não dá o substrato para ela sobreviver lá, você só vai colocando ela, o probiótico só vai fazer efeito enquanto você estiver tomando. Assim que você parar de tomar, não vai mais fazer efeito, porque você não deu o substrato para aquela bactéria crescer, ficar lá, se dar bem. É muito importante pensar no intestino. E uma outra coisa de intestino também que é super importante, atrás do nosso intestino, a gente tem nosso sistema imune. A gente tem um sistema imune incrível atrás do nosso intestino. E algumas pessoas que tendem a comer todos os dias os mesmos alimentos, consomem muito glúten, consomem muito lácteo, assim, tem uma intolerância, assim, mas todo dia esses alimentos são um pouco mais alergênicos. E o que acontece? Por esse consumo repetitivo desses alimentos, eles vão machucando a parede do nosso intestino. E com o passar do tempo, esse excesso de alimentação, sem rotacionar, vai fazendo umas feridinhas no nosso intestino. E com o passar do tempo, que a gente chama de leaky gut, que é esse intestino permeável. Então, esse alimento ele acaba machucando a nossa parede do intestino e entrando perfurando o nosso intestino e ativando o nosso sistema imune. Então, o nosso sistema imune é ativado pelo que a gente está comendo. Então, a gente causa uma inflamação no nosso corpo. E pensa que o nosso sistema imune deveria estar preocupado com vírus, com outras coisas, com outros patógenos, não com alimentação. E ele está tão preocupado com o que a gente está comendo, porque é uma coisa estranha para ele, que ele não sabe o que é aquilo, que ele fica ativado. Então, aquela pessoa que fica doente muitas vezes. Então, assim, tem que pensar no intestino. É essencial quando a gente pensa em emagrecimento. E pensando aí em intestino, a gente não sabe se é mais importante o cérebro ou o intestino, ou se é o intestino ou o cérebro quem veio antes, né? A gente tem conexão intestino com todos os sistemas do nosso corpo. A gente tem conexão intestino, sistema endócrino, a gente tem intestino com tireoide, a gente tem intestino com pele, a gente tem intestino com cérebro. Então, pessoas que são mais ansiosas, pessoas que são mais depressivas, pessoas que não têm memória, concentração, a gente tem que cuidar do intestino. Quanto mais a alimentação for inflamatória, mais inflamação você manda para o seu sistema nervoso central. Então, é aquela pessoa que vive irritada, ela come tanta proteína, ela come tanto refinado, que isso aumenta o processo inflamatório, e aí entra um ponto que a gente falou sobre carboidratos, né? E o excesso de proteína. Quando a gente come muita proteína, a gente tem uma liberação elevada de aminoácidos. E quando a gente tem muito aminoácido, a gente aumenta a amônia. A amônia, ela é o quê? Neurotóxica. Então, a gente deveria excretar na forma de ureia. Muitas vezes, quando vai fazer exame, tá lá, ureia, creatinina. E se o metabolismo não estiver funcionando corretamente, ela começa a acumular amônia. E a amônia, em excesso, alta, ela começa a inibir a produção de enzimas, de neurotransmissores que causam um efeito relaxante. Então, são aquelas pessoas que à noite não conseguem dormir, elas deitam e ficam assim, ó, com a cabeça, não para de pensar. Por quê? Porque está com o sistema nervoso central super estimulado. Então, o intestino é um órgão que está conectado com todos os sistemas do nosso corpo. Então, as pessoas começam a desenvolver alteração tireoidiana a partir de uma desbiose intestinal. E muita gente acha que tratar intestino é dar probiótico. E entra no que a Nath falou. Dar o probiótico, muitas vezes, você pode desequilibrar a microbiota. Por quê? A gente não sabe quais são as bactérias que estão lá dentro do nosso intestino. E quando você vai e coloca um monte de probiótico, você pode estar aumentando bactérias que já estão em excesso e diminuindo as que deveriam estar mais elevadas. Antes de entrar com probiótico, a gente tem que fornecer substrato para as nossas bactérias intestinais. Então, a gente desenvolve bactérias de acordo com o que você manda de comida para dentro do intestino. Então, de novo, primeiro a gente tem que organizar a alimentação. A nutrição do teu intestino é que vai direcionar quem você vai ser.
Hoje, eu não sei se vocês sabem, mas já existe conexão e relação da microbiota intestinal com obesidade. Intestino de obesos contém bactérias que fermentam fibras, principalmente as fibras insolúveis. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, mas eu como só salada e engordo. Pois é, pode ser que seu intestino seja igual de vaca. A vaca come capim, come grama. Mas o intestino da vaca tem bactérias que conseguem transformar a folha, que a gente normalmente come folha porque folha a gente não digere. Um obeso tem bactérias ali dentro do intestino que começam a absorver 10 vezes mais o que a gente absorveria num estado normal. Então, com isso, absorve mais calorias. Então, hoje, a gente já fala em transplante fecal. Existe transplante fecal relacionado à redução de Clostridium, né, para os que têm infecção aí por Clostridium, que é uma bactéria extremamente nociva para o corpo, mas já tem estudos mostrando também benefícios em transplante fecal de microbiota. Então, a pessoa é obesa, ela tinha uma microbiota intestinal de obeso, ela recebe as fezes, né, de uma pessoa magra e ela começa a desenvolver bactérias dentro do intestino, onde vai proporcionar maior emagrecimento. Então, intestino é um órgão fundamental no processo de emagrecimento. Se a pessoa tem desbiose intestinal, ela pode ter um excesso de inflamação e essa inflamação vai para todos os órgãos. Tem uma nutricionista que a gente gosta muito de estudar intestino, que é a Karina, que ela diz que intestino não é Las Vegas. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. O que acontece no intestino não vai ficar lá. Vai para todos os órgãos do nosso corpo. Então, cuidar do nosso intestino é fundamental quando a gente fala em processo de emagrecimento. Outra coisa que a gente tem que pensar também quando a gente fala de emagrecimento é sono. Vocês já passaram para pensar que a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo? Então, quando a gente fala de sono, a gente tem que pensar em um sono reparador, em um sono com qualidade. Durante o sono acontecem vários processos. Nosso corpo se regenera, a gente potencializa todo o nosso processo anti-inflamatório, a gente produz vários hormônios durante o sono, inclusive hormônios como testosterona, GH, que são hormônios que são super importantes para o ganho de massa muscular, para potencializar o nosso processo de emagrecimento. A gente produz outros hormônios como leptina e grelina, que fazem parte do nosso comportamento alimentar, que é o hormônio da fome, da saciedade. Então, se a gente tem um sono de má qualidade, aquele sono, o sono ruim não é só dormir pouco. Pode ser uma pessoa que dorme e acorda cansada, porque ela não teve um sono reparador. Ela não conseguiu entrar no sono REM, que é o sono legal. Ou ela dorme muito tarde e acorda muito tarde no dia seguinte. A gente tem um ciclo circadiano. A gente tem um reloginho interno que ele funciona. Tem coisas que é para funcionar durante o dia e durante a noite outras coisas. À noite a gente tem que dormir. Está mais comprovado, as pessoas que trabalham à noite, têm turnos noturnos, têm 33% mais chance de desenvolver câncer simplesmente pelo fato de trabalhar à noite e dormir durante o dia. Só para você mudar isso. E uma outra coisa que é importante também, quando a gente pensa em sono, nesse ciclo circadiano que a gente tem, é a alimentação. Não fomos programados para digerir à noite. O nosso processo digestivo à noite está muito mais lento. A nossa insulina é muito mais alta, é muito mais receptiva quando a gente come alimentos. À noite, a gente tem que dormir, a gente tem que potencializar toda a energia do nosso sono em reparar, regenerar, em ver as coisas que não estão funcionando bem e matar. Tem que regenerar as coisas no nosso corpo. Então, o que a gente sempre sugere é pelo menos 3 horas antes de você dormir, você ter a última refeição. Você tem que ter digerido isso. Daí algumas pessoas comem carne vermelha à noite. Tipo, elas chegam em casa, 9 horas da noite do trabalho, comem um pratão de carne vermelha. Gente, carne vermelha demora quase 8 horas para ser digerida. Vai passar a noite inteira digerindo aquele alimento. E você não vai conseguir potencializar as outras funções que precisam ser potencializadas durante o seu sono. Tem até um estudo super legal que ele compara 2 grupos de pessoas que têm o mesmo biotipo, assim, a mesma genética parecida, que estavam fazendo uma dieta para emagrecimento. Então, eles tinham a mesma quantidade de caloria nesses 2 grupos de pessoas, era a mesma distribuição de comida. A única exceção era que um grupo podia comer à vontade, tipo, a hora que quisesse, e o
outro grupo tinha uma restrição de horário, que é restricted feeding. Então, eles não podiam comer das 8 da noite, das 6 da noite, da tarde, né, até as 8 da manhã do dia seguinte. Eles faziam todo dia 14 horas de jejum. Esse grupo, simplesmente pelo fato de não consumir essa comida tão tarde, ter essa restrição calórica, essa restrição de horário, eles tiveram muito mais sucesso no emagrecimento que o outro grupo, só porque restringiu o horário que eles estão comendo. Então, é muito importante a gente pensar em sono. O que a gente está comendo interfere na qualidade do nosso sono também. E outro ponto é, quando a gente pensa em pessoas que trabalham em turno, né, noturno, pessoas que trabalham durante a madrugada, elas têm uma maior probabilidade de desenvolver obesidade. E você pode, assim, vai ao hospital e olha os enfermeiros, as pessoas que trabalham de madrugada, são pessoas que tendem a ter mais ganho de peso. Outro ponto é que pessoas que têm uma qualidade de sono ruim, às vezes, por quê? Porque não teve nutriente suficiente para produzir os hormônios importantes no sono, ou porque o intestino dela não funciona corretamente para produzir 70% dos precursores de serotonina estão sendo produzidos no intestino, essa pessoa no dia seguinte, por não ter uma boa qualidade de sono, ela apresenta mais compulsão alimentar, ela apresenta mais ansiedade. Então, aquela ideia de que dormir emagrece é verdade. E dormir é uma coisa tão básica, e eu estava discutindo com a Nath aqui, ninguém engorda porque faz o básico. As pessoas engordam porque elas não fazem o básico. Elas não bebem água, elas não dormem, elas não comem vegetais, frutas, legumes, elas estão preocupadas em tomar a injeção XPTO para emagrecer. Elas estão preocupadas em usar o hormônio XPTO para ficar sarada, rasgada e seca e ganhar massa muscular. Mas o básico não faz. Então, qualidade de sono é extremamente importante para os seus hormônios, para a modulação do seu estresse, para que você possa, no dia seguinte, ter menos ansiedade, menos compulsão. As pessoas muitas vezes comem, sabe por quê? Porque elas estão cansadas. Elas trabalham tanto, elas não têm uma qualidade de sono ruim, boa. No dia seguinte, ela tá tão assim, ó, que ela fala, nossa, o corpo está pedindo energia, porque ela não poupou a energia no momento que tinha que dormir, né? Porque o nosso corpo foi programado para descansar. E aí, durante o dia, ela come para ver se ela tem um pouco mais de energia. E outro ponto, existe também essa pessoa que não dorme bem, e ela entra num ciclo chamado síndrome do cafeinismo. As pessoas não dormem bem e elas tomam um balde de café para se manter vivo e acordado no dia seguinte. Só que a cafeína, a gente desenvolve resistência a ela. É como o álcool. Quem nunca bebe e toma uma dose de cachaça, fica triliri. O café, quem não bebe nunca, toma um cafezinho, fica bem. Mas aquele cidadão que toma um balde de café, ele vai ter que tomar 2 baldes de café, porque um só já não é suficiente. E a cafeína, em quantidades elevadas, ela pode aumentar risco de hipertensão, ela pode prejudicar ainda mais o seu sono, e a pessoa fica nesse ciclo. Ela não dorme, e aí no dia seguinte ela toma um monte de cafeína, que é super estimulante, a pessoa já é ansiosa, ela fica mais ansiosa ainda. E a Nath vai falar sobre um pouco os pontos importantes no processo de modular o estresse. A gente tem um eixo que chama eixo hipotálamo adrenal, que é o eixo que controla o nosso cortisol. O cortisol é produzido lá na nossa adrenal, tá? E o que é esse cortisol? O cortisol é um hormônio que ele tem várias funções importantes para o nosso corpo. Ele é um hormônio que ele é anti-inflamatório, ele é um hormônio que regula a insulina, ele é bom para a massa muscular, ele é bom para o nosso sistema imune, ele é importante para a gente, o cortisol. O problema do cortisol é o quê? Quando a gente tem excesso ou falta de cortisol. Esse excesso de cortisol que vai gerar para a gente um aumento da pressão arterial, que vai gerar para a gente um aumento da nossa insulina, ele gera várias alterações no nosso sistema imune, altera o nosso sono e, consequentemente, um sono ruim aumenta o cortisol, então fica num ciclo vicioso isso, aumenta a nossa ansiedade. Porém, o cortisol
pouco cortisol também é ruim. São aquelas pessoas que são mais depressivas, estão sempre cansadas, estão sempre fadigadas. O cortisol é um hormônio, a gente tem esse ciclo circadiano que a gente já explicou um pouquinho, que de manhã tem que estar um pouquinho mais alto e ele vai diminuindo ao longo do tempo, ele vai diminuindo para a gente conseguir produzir mais melatonina e dormir bem. E tem várias estratégias que são importantes, várias formas da gente conseguir modular um pouquinho desse cortisol. Até nas nossas lives, a gente vai fazer uma live de meditação na quinta-feira com o Cid, que vai explicar exatamente isso, como você modula essa sua resposta, né, tipo, ao estresse, todos esses fatores estressantes que acontecem na sua vida. Porque estresse todo mundo tem, todo mundo passa por estresse, todo mundo é ansioso, mas como que a gente consegue modular isso para ter menos agressão no nosso corpo? E aí a gente entra num ponto que existem outras estratégias também que são importantes, né, durante o processo do emagrecimento. A gente vai falar ali também um pouco sobre o consumo de fitoquímicos, o jejum intermitente é uma estratégia muito interessante, feita de forma correta, não é simplesmente a pessoa chegar aqui, ela quer começar a mudar o estilo de vida dela, vai começar a fazer um jejum de 16 horas. Meu Deus do céu, mas já não está comendo, vai parar de comer mais ainda. Qual é o melhor horário? A gente vai discutir tudo isso aí no nosso grupo do Projeto Multi. O exercício físico também é uma estratégia importante no processo do emagrecimento, mas aqui eu faço um adendo que muita gente superestima o gasto calórico durante o exercício. E aí pensa assim, já que eu treinei, então eu posso comer mais. O comer mais, com certeza, quem treina pode comer mais, mas é um pouco a mais. Porque você não tem um gasto calórico tão elevado durante o exercício, a não ser que a pessoa seja praticante de corrida de longa distância, triatlon, que realmente nada dois, que tem um gasto calórico mais elevado. Mas a grande maioria, às vezes, não entra em déficit calórico porque superestima a quantidade de gasto calórico durante o exercício. O consumo de chás é muito importante, a Nath já falou sobre fitoquímicos, depois no grupo quem ficar com a gente vai desenvolver mais esse assunto de chás, dos fitoquímicos, quais são os melhores horários. É sempre importante a gente ciclar as estratégias, jejum intermitente não é para ser feito todos os dias, os fitoquímicos também a gente tem que ciclar esses fitoquímicos, o exercício físico também é legal a gente mudar, até a Bruna vai passar os treinos aqui, quem tiver no grupo com a gente, ela vai colocar treinos bem metabólicos, treinos que a gente pode fazer em casa, treinos curtos, mas que estimulam muito a produção das nossas mitocôndrias, que são os famosos HIITs. Então, ciclar essas estratégias são importantes para o nosso corpo não entrar naquela fase de se acostumar com aquilo por um período muito longo. E aí, a gente colocou aqui, e agora? O que fazer, né? Quais são as estratégias? Porque no nosso programa, a gente pensou em algumas estratégias para realmente melhorar a saúde intestinal, para a gente melhorar a saúde mitocondrial, para a gente estimular mais o nosso fígado, o nosso intestino no processo de detoxificação. A gente vai ciclar as estratégias com uma dieta mais um perfil mediterrâneo, anti-inflamatória, uma dieta que inclui mais vegetais, legumes, verduras, frutas, uma dieta com característica low carb. O low carb não é sem carbo, ok? É uma dieta com um pouco mais reduzida em carboidrato. E a gente vai colocar também uma dieta cetogênica. As pessoas, elas acham que dieta cetogênica é comer muita proteína e tirar carboidrato. Lembrando, a gente consegue produzir glicose a partir de aminoácidos, que são as menores porções que formam uma proteína. Então, uma dieta cetogênica, a base dela são gorduras. E aí a gente vai montar, uma das semanas, vai ter aí uma dieta cetogênica. E uma coisa que é interessante que a gente montou, a gente pensou no nosso protocolo, como a gente falou, que não é fácil a gente conseguir realmente usar essa gordura como fonte de energia, não é todo mundo que está sempre preparado, por isso a gente até fez uma preparação de colocar outro tipo de estratégia para preparar o seu fígado, já para você melhorar esse suporte aí, para melhorar essa produção de gordura como fonte de energia, mas a gente fez um questionário
para ver se você está certo, adaptado, que é se você está com essa flexibilidade metabólica, você está conseguindo fazer essa conversão de gordura como fonte de energia, para ver se você está preparado e você vai se dar bem na dieta cetogênica ou não. Porque se você não estiver sabendo usar a gordura como substrato, como fonte de energia, você vai ficar cansado, irritado, fadigado, porque você não está usando energia nenhuma. Então, a gente se preocupou em fazer um questionário, e caso você não esteja preparado, você vai continuar na low carb adaptada. Então, assim, a gente se preocupou, por mais que seja um projeto, um grupo, a gente pensa no indivíduo, a gente está fazendo uma coisa bem individualizada para o pessoal. E justamente a nossa ideia foi reunir as pessoas que estão com vontade de mudar realmente o estilo de vida, entrar nesse processo para já dar uma reduzida aí na gordura, melhorar a composição corporal, mas a gente vai acompanhar as pessoas muito próximas. Nós vamos ter lives uma vez na semana comigo, justamente eu quero ficar próxima das pessoas que vão participar desse projeto. A gente vai fornecer questionários, então eu vou querer saber todos os detalhes, como cada um funciona. É uma forma da gente unir forças. Eu e a Nath, a gente vai fazer também todos os protocolos com quem estiver com a gente no grupo. A gente vai compartilhar ali receitas que a gente criou, as pessoas vão trocar muito informações. E eu acho que eu tenho uma frase comigo que eu levo, que é: juntos somos mais fortes. Eu quero que a Nath cresça, que ela se desenvolva. Eu falo que ela e a Luana, que são as minhas pupilas, as minhas assistentes, eu quero que elas sejam melhores do que eu. Eu quero passar tudo para elas se tornem nutricionistas capacitadas. O mundo precisa de pessoas que passem informação e que cuide das pessoas de forma humanizada. Hoje, o que a gente mais vê, eu tenho paciente que chega aqui para mim e fala: doutor, eu já fui até na mãe de Ná e ninguém descobre o que eu tenho. Meu amor, o que você tem é que comer, porque o que você não faz é comer. Não tem alimento nutriente suficiente para o teu corpo funcionar. Vai no colega, o colega fala: tira. Vai no outro, tira. Eu trabalhava numa outra clínica há um tempo atrás, onde tinha paciente ali desenvolvendo osteoporose. Por quê? Porque vai no lugar, tira leite, vai no lugar, tira isso, tira aquilo. A pessoa fala: mas o que eu como? Água? Tomo vivo de vento, de luz? E não é isso. Nosso objetivo no grupo, a gente vai sim oferecer condições para que as pessoas consigam participar, que ela vai ter ali os treinos para fazer durante a semana, ela vai ter vídeos de meditação, ela vai ter as dietas dentro de um aplicativo, vai ter vídeos nossos explicando sobre como mudar a parte comportamental, como lidar com o alimento. Nenhum alimento ele tem capacidade de ser bonzinho ou vilão. Então, tem paciente que me manda mensagem no final de semana: doutora, eu posso comer torresmo? Eu falo: claro que pode. Aí a pessoa fala: pode? Quantas vezes você vai comer o torresmo? Eu não como torresmo faz 10 anos. O que é que o torresmo vai fazer na sua vida se você comer um torresmo em uma vez? Nada. A mesma coisa, brócolis, a gente falou bastante do brócolis e da couve. Se você comer brócolis uma refeição, uma porçãozinha pequena de 35 refeições que você faz na semana, você acha que esse brócolis vai fazer alguma coisa no seu corpo? Também não. Então, a nossa ideia é justamente esse emagrecimento sustentável. É compartilhar informação, é dar poder para vocês poderem fazer escolhas. A gente não recebe educação nutricional na escola. A nossa ideia é ensinar, quem estiver com a gente no grupo, ensinar como você pode criar forças e se sentir seguro para escolher a sua alimentação, independente de onde você estiver. Porque tem gente que vira e fala assim: ai, doutora, eu vim aqui, mas olha, a semana que vem eu vou para a praia. Eu falo: e qual o problema? Qual o problema que você vai viajar? Seu corpo sabe que você vai viajar? Não sabe. O que você come aqui, você come na praia. Ai, mas eu não vou tomar um sorvete que é feito lá nas Maldivas? Óbvio que você vai. Quantas vezes você vai tomar o sorvete? Uma vez, duas vezes? O que vai mudar a sua vida uma, duas vezes que você tomar o sorvete? Então, a nossa ideia é justamente fazer com que vocês tenham poder de escolha. Tem muito paciente que fica me perguntando um monte de coisa e eu devolvo com perguntas para que a pessoa desenvolva e que ela aprenda. Eu não quero que fique dependente de mim a vida inteira, eu não dou conta. Eu chego aqui 7h30 da manhã, vou embora 9 horas da noite. Eu quero que o meu paciente sente aqui, e quem estiver com a gente no grupo, que a pessoa aprenda a comer. E isso, eu mudando uma pessoa que esteja no grupo, eu não vou mudar só aquela pessoa. Eu vou plantar uma sementinha junto com a Nath, que ela vai ajudar a família dela. E a família dela vai ficar melhor e vai ajudar o amigo.
E é assim que a gente muda o nosso mundo, é fazendo a nossa parte. Então, a nossa ideia é justamente compartilhar essas informações, e eu quero deixar aqui um espaço para que a gente possa tirar as dúvidas. Eu só não sei agora como é que eu faço para ver onde é. Aqui? Para ver. Eu não sei se está para ver. As dúvidas, a gente colocou assim no bate-papo, né? Como é que eu faço? O Caroline, que é a nossa assistente, ajude-nos. Quero ver como é que tem, se tem dúvidas. Quero colocar pessoal para falar comigo, porque esse negócio de falar com a tela aqui já me dá desespero. Ó, tem aqui, ó, E a aí... Maria, que está com a mão levantada. Eu vou pedir para ela ativar o som e aí ela vai falar com a gente, tudo bem? Pode ativar o som, Maria. Pode Maria, vamos lá. Sua câmera. Podem entrar, tirar dúvidas, falar, perguntar. Sem querer, viu? Ó, enquanto ela não ativa, no balãozinho aqui do bate-papo tem vários comentários. Ótimo. Vai para baixo. Aqui eu não consigo ver. Vai para baixo. Aqui? Mas acho que meu mouse não está ativado para eu poder. Será que eu tenho que parar o compartilhamento da tela? Você não consegue ver o balão? Não, eu consigo ver as mensagens, mas não entendi. Eu vou pausar aqui o compartilhamento. Acho que agora sim. Agora sim. Agora sim. Pode deixar em temperatura ambiente. O que? O grão de bico? Olha, pode sim deixar em temperatura ambiente, deixar de molho, mas o importante é sempre trocar a água, né? Eu peço para colocar um pouco de vinagre, vai trocando essa água. Mais 3 dias vocês vão ver que vai começar a formar o espuma. A Lilian colocou aqui, eu tenho bariátrica, e toda vez que eu como carboidrato, arroz ou massa, eu passo muito mal. É muito importante a gente trabalhar processo digestivo, tá? As pessoas bariátricas, elas têm uma capacidade de produção de enzimas digestivas mais diminuída. Então, bariátrico, a gente tem que usar aí enzima, eu gosto muito de usar algumas tinturas, às vezes alecrim, gengibre, que estimula mais a produção de ácido clorídrico, para poder participar desse processo digestivo. E é muito comum também, as pessoas, quando elas comem pouco carboidrato, o nosso corpo é muito inteligente. Então, o que ele faz? Se a pessoa não come carboidrato, o corpo dela vai tender a diminuir essa produção de enzimas. Então, muitas vezes, quando eu vou introduzir carboidrato para o paciente que está em dieta low carb há muito tempo, a gente tem que usar enzimas, né? A gente tem que estimular a produção de ácidos, de ácido clorídrico, justamente para melhorar esse processo. Então, tem que tratar aí o processo digestivo. Uma pergunta que fizeram aqui é referente aos chás digestivos, né? Quais são as opções? Então, algumas opções para a gente tomar no meio da manhã. Chá de carqueja, chá de alcachofra, chá de dente de leão. O próprio chá verde, ele é ótimo para digestão. Fazer o shot com limão, com vinagre de maçã. Como é chá, doutora? Para antes chá de bromelina, de casca de abacaxi. Em vez de jogar fora a sua casca de abacaxi, o abacaxi ele tem uma propriedade que é a bromelina. Ela é incrível para o processo digestivo. Guarda a sua casca, lava e faz um chá daquilo. É incrível. E também, assim, adoramos chás. A gente prescreve muito chá, mas não deu para fazer o chá. Come o abacaxi. Come o abacaxi. Uma fatia de abacaxi que você come antes. Então, meio mamazinho também já ajuda muito nesse processo. Aqui estão perguntando também, para quem é vegetariano, apenas tofu pode usar como opção, pode usar porção das leguminosas? As fontes de proteínas vegetais, e também é uma crença muito das pessoas, é que proteína só tem na carne. Quando a gente vai montar um plano alimentar, mesmo que seja uma alimentação vegetariana, gente, brócolis tem proteína, aveia tem proteína. Se vocês tiverem uma dúvida, né, só para... Olha um pão integral, pega um pão 100% integral ali, ele vai ter proteína no rótulo. E o pão tem o quê? Batata. Batata tem proteína. Então, as porções de leguminosas são fontes de proteína, então feijão, grão de bico, lentilha, o tofu,
Mas as sementes também, então o amendoim é riquíssimo em proteína, as sementes, as oleaginosas. Camila, aqui a Gabi colocou, perdi 3 quilos, linda! Meus pacientinhos, 12 anos. Como direcionar para crianças de 12 anos? Maria, direcionar o quê? Comer comida. Vamos lá, comida. É que 12 anos é mais difícil, né? Depende. Para quem treina, como fica essa questão de pré e pós-treino? Vai ter alguma ajuda nesse sentido? Com certeza sim. A gente vai compartilhar ali, como eu vou ficar muito próxima das pessoas que vão estar com a gente no grupo, a minha ideia é conversar com vocês praticamente todos os dias. A gente montou os planos, mas a gente vai adaptando ali para o que a pessoa... estou treinando no horário XPTO. O que eu faço? A gente vai usar, você vai usar essa refeição ou essa. Pensando em pré-treino, o nosso pré-treino começa 6 horas antes de comer. Então, de iniciar o treino. Então, tem gente que acha que comeu aquela banana com aveia ali, vai treinar, nossa, fiz um pré-treino. Meu amor, aquilo está no seu estômago. O que vai diferenciar o seu rendimento de treino é o que você comeu 4 horas, 2 horas antes de iniciar o treino. A gente vai ajudar sim. Acho que não consigo pegar todas as perguntas. Peraí, deixa eu subir, porque tem um monte. Vocês não têm... deixa eu ver. Então, deixa eu... Mas ele tem um monte de perguntas lá para cima. Esse aqui, ó, é a última. Mas tinha mais para cima. Agora para criança, a minha iniciativa, depois que entrei na menopausa. Quem fala assim, eu começo a fazer a dieta, aqui está escrito, ó. Só queria dizer a minha iniciativa, percebi que tem uma dificuldade com constância, então comece e paro. Vamos lá, a gente vai trabalhar isso. Primeiro que eu vou pedir pare de usar a palavra, a frase, eu tenho dificuldade. A partir do momento que você coloca eu tenho dificuldade, o seu cérebro acredita nisso. Então você vai mudar e dizer, o meu desafio agora é manter constância. O seu cérebro não sabe o que é real do que é imaginário. Cuidado com o que você verbaliza e o que você coloca de informação para cá. A gente vai trabalhar isso constantemente. As minhas consultas aqui duram 2 horas. Quando a pessoa começa a falar, mas não dá, mas eu faço a pessoa pensar e ela sai daqui consciente e com certeza que vai dar certo. Então, a gente vai trabalhar muito isso no grupo. A minha ideia é justamente pegar as pessoas que já estão nesse processo de eu já tentei infinitas vezes e aí toda vez eu começo e eu paro. Aqui a gente não faz parar, não. Aqui a gente faz, ripar. Eu falo que foguete não tem ré, então é só para cima. E uma coisa que é legal no nosso projeto, a gente pensou muito realmente nessa mudança de mentalidade. Nosso projeto, todos os módulos, que tem 6 protocolos, a gente está lançando vídeo de mentalidade, a gente tem vídeos de como fazer metas novas para o final do ano. Não é porque eu não está acabando que a gente não pode fazer metas, a gente tem que fazer como criar uma meta inteligente. A gente vai ter um grupo de apoio para dar um suporte para vocês se incentivarem, que é super legal um grupo de apoio. Amanhã a gente tem uma aula com uma hipnoterapeuta, que vai falar um pouquinho mais dessa mudança da mentalidade, como que o cérebro funciona e como que você faz realmente para você ativar a área certa do seu cérebro para você ter essa mudança. A gente vai falar de mindful eating, que é essa forma de como você come, interfere na sua digestão, na sua saciedade. Aqui também falaram sobre, depois que eu entrei na menopausa, mesmo com rotina de exercício, minha região abdominal aumentou e ainda me sinto super cansada. Isso aqui a gente também vai trabalhar. Eu tenho pacientes menopausadas que não emagreciam e comigo emagrece. Porque existem algumas plantas que ajudam a modular. A mulher, quando ela entra na menopausa, ela tem uma queda de estradiol e aí ela tem uma tendência a acumular um pouco mais de gordura na região abdominal. Mas a gente tem que estimular mitocôndrias e intestino. E emagrece, mais sim. Ainda. Na menopausa, mais ainda. Sofro com refluxo e azia, além de constipação crônica. A gente ajuda também, tá? É muito importante, refluxo e azia pode estar relacionado à superprodução de ácido clorídrico. Se você tem uma alimentação alergênica, quando a gente tem elevação de histamina é uma substância que eleva em processo alérgico. Quando a gente tem elevação de histamina, a gente produz 3 vezes mais ácido. Então, corrigindo a alimentação, melhora refluxo e azia. Eu tenho um paciente que tomava inibidor de bombas de prótons há milhões de anos-luz, o médico suspendeu quando a gente ajustou a alimentação. Então, a gente vai tratar isso também.
Queria saber mais sobre o uso de whey protein. O whey protein é uma proteína maravilhosa, adoro. O whey protein já é hoje considerado um alimento funcional, tem diversos benefícios, não só relacionado à parte de praticantes de atividade física, porém, a gente tem que tomar cuidado, porque muita gente não tem intestino para tomar whey protein. Então, a gente tem que primeiro cuidar do intestino, melhorar o processo digestivo, e aí sim a gente entra com o whey protein, mas é um baita de um suplemento, mas tem que tomar cuidado aí, tem que ver a indicação. Existe recomendação de número de jejum por semana? E quantas horas é considerado jejum? Quer falar? Então, o número normalmente depende de quanto você está adaptado, né? O jejum, ele é importante, assim, tem vários tipos de jejum, né? Tem o jejum metabólico, tem o jejum que a gente fala de restrição calórica. O jejum em si, ele é importante para várias atividades do seu corpo, para você ter biogenismo mitocondrial, para questão de longevidade. E quando a gente fala nesse jejum, em questão de longevidade, a gente pensa num jejum um pouco mais longo, de 16 horas. Mas uma coisa que você tem que pensar no processo de jejum, você tem que estar adaptado. Se você não consegue, você fica 12 horas de jejum e isso te gera uma compulsão, você tem que fazer outras estratégias ainda para ver se você consegue se adaptar com um jejum de 12 horas. E a partir do momento que você vai melhorando seu jejum, acho que umas 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, você vai se adaptando ao jejum, você pode ir aumentando. E daí depende, às vezes a gente é personagem durante o dia, a gente é personagem durante a semana, cada dia você está de um jeito. Então, um dia você conseguiu ficar 16, 18 horas de jejum, legal, mas uma coisa que é importante no jejum também, não adianta você se matar de comer à noite e ficar em jejum durante o dia. À noite que temos que potencializar o processo digestivo, o jejum. Um dos melhores jejuns que tem é você acabar de comer às 15 horas, 16 horas e tomar café da manhã às 8 horas da manhã do dia seguinte. E ficou bastante horas de jejum. Aqui tem uma outra pergunta sobre tofu. Gosto muito, mas me disseram que não deveria comer pelo excesso de hormônio. Gente, já temos estudos aí mostrando que não há preocupação em consumir tofu ou a soja em si. Claro, a gente tem que pensar aí na quantidade de... Às vezes, se a pessoa está com um processo digestivo, tofu, a soja é um grão, então, às vezes, a pessoa não tem uma boa digestibilidade, mas em relação ao hormônio, não há o que se preocupar. A gente tem embasamento científico aí que nos dá um respaldo muito bom que a pessoa pode consumir, sim. Própolis pode ser adicionado chá? Pode. Inclusive, antes de dormir, o própolis, ele pode ser usado em qualquer horário do dia, tá? Mas antes de dormir, ele tem uma substância chamada apigenina, que ele é super legal para melhorar a qualidade do seu sono, até para ajudar nesse processo aí de mitocôndrias. Ele tem um efeito super anti-inflamatório, então pode consumir tanto à noite quanto de manhã. Não tem problema no chazinho, não tem problema. Aqui, alguma marca ou tipo que vocês indicam para quem quer começar a usar a estratégia, estudar na estratégia alimentar? Dani, se você estiver aí, quiser abrir o áudio e perguntar de novo, eu não entendi. Alguma marca ou tipo que vocês indicam para quem quer começar a usar na estratégia alimentar? Será que é whey? Me manda aqui que eu não entendi. Para Duda, sim, pode, lógico, vou passar o telefone da doutora, com certeza, Rê. A Rô também escreveu, saio daqui pensando muito, eu faço os meus pacientes pensarem, eu faço os meus pacientes desenvolverem amor próprio, a se cuidar, deixa eu ver, sinto dor no lado direito da barriga, fazer exercícios, é preciso interromper, parar, o que pode ser? Pode ser processo digestivo, pode ser gases, respiração. Aí a gente vai ter que investigar. Tenho muita fome, sou vegetariana e como de tudo vegetal, frutas, mas logo quero mais. Claro que acabo comendo bobagem também na ansiedade. Minha maior dificuldade, olha lá, desafio, acho que nas quantidades. Vocês vão ajudar a proporcionar os alimentos para dar saciedade? Sim. Com certeza. O que eu vou te falar, Paty, eu não sou vegetariana, mas eu como pouquíssima proteína animal, pouquíssima mesmo. E eu uso estratégias de fibras, de sementes, onde eu consigo viver super bem, treino super bem. Eu tenho uma ingestão de proteína animal hoje, a minha... Tão seca. Nunca estive tão seca, estava mostrando a minha... Vocês verem minha foto aí de apresentação, foi no começo do ano, que eu estava com uma desbiose intestinal, meu metabolismo todo desequilibrado. Eu emagreci, acho que 4 ou 5 quilos de gordura aí, com estratégias que a gente vai compartilhar aqui com vocês no curso do emagrecimento, tá bom? Então, pode ficar tranquila que a gente vai ajudar, sim. Essa é minha missão. O que mais?
acho que acabaram as perguntas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, Doutora, pode mandar. doutora, Oi. tem uma pergunta da Hanna. Oi. Ela perguntou como descobrir se eu tenho disbiose. É muito fácil. Sintomas, normalmente, a pessoa, quando ela tem disbiose, ela tem gases, ela tem gases mal cheirosos, ela tem distensão abdominal, ela tem, às vezes, fezes com oscilação entre fezes mais amolecidas, fezes mais ressecadas, cápricas. São pessoas que, às vezes, têm... às vezes, absorção de nutrientes, então, pessoas que apresentam deficiência de B12, deficiência de ferro, deficiência de ácido fólico, são pessoas que não têm uma capacidade absortiva muito boa, isso pode ser considerado também uma disbiose. Acabou? Já são 10 para as 10, gente. Amanhã estaremos aqui. Amanhã não tem aula assim com slides. Amanhã a gente vai conversar com a Tami, nossa maravilhosa. Eu estou ansiosa. Não, ansiosa não, porque esse não participa do meu vocabulário. Essa palavra ansiedade é que fica pensando só no amanhã, mas eu estou aguardando a nossa live com a Tami, e nossa hipnoterapeuta do projeto, maravilhosa. E assim, a gente estava discutindo semana passada o conteúdo, ela vai compartilhar muita informação interessante aí, principalmente para as pessoas que estão nessa de eu estou nesse processo de emagrecimento já faz um tempo, já tentei de tudo, não consigo. A Tami vai compartilhar bastante informação aqui, e durante o projeto também, quem ficar com a gente vai ter bastante informação enriquecedora. Tá bom? Gente, beijo, olha, tchau, boa noite. Deixa eu colocar minha tela, que eu ia colocar aqui. Pera aí, que eu quero botar minha mensagem para vocês. Poxa vida! Que não importa quantos passos você deu para trás. O importante é quantos passos você dará para frente. E a nossa vida é assim. O que importa é daqui para frente, e o que importa é não desistir. A Tami fala uma frase que ela vai desenvolver amanhã, mas que eu amei. Não faça para dar certo, faça até dar certo. É uma frase, é uma palavra que eu digo muito aqui. Constância. Faça constância. Não adianta você fazer uma semana e falar, meu metabolismo é lento, eu não emagreço. Uma semana não é nada, gente. Você tem que constância. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4, 5, faça até dar certo. E amanhã a gente se encontra aqui às 8h15. Um beijo grande. Obrigada a todos que estiveram aqui.